Olá a todos! Nessa aula a gente vai continuar falando sobre a Constituição Federal de 1988 e aqui a gente vai começar com os artigos. Então nessa aula a gente vai falar do artigo 1 ao artigo 4, passando pelo preâmbulo. E começando justamente por ele, a gente tem o seguinte texto no início da nossa Constituição Federal. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. É importante a gente conceituar o que é o preâmbulo, né? O preâmbulo, ele vai ter o objetivo de introduzir e contextualizar o texto que a gente vai ler. Então, o preâmbulo da Constituição Federal de 88 traz para a gente, né, um reflexo do que está escrito, o espírito e o objetivo daquele texto constitucional, tá? E apesar de ser um texto introdutório, então aqui a gente ainda não está falando dos artigos, a gente já teve questões de concurso em que a questão era relacionada ao preâmbulo, né? Então é importante a gente ter uma leitura aqui cautelosa, entender que o ponto principal é que essa Constituição faz parte de um Estado democrático, então a gente fala de democracia e a gente tem que sempre lembrar o que envolve a democracia, né? Essa política democrática. Então vai envolver liberdade, segurança, bem-estar, um olhar para a população, então fala de cidadania, igualdade, justiça. A gente não precisa necessariamente decorar o preâmbulo e, na verdade, nenhum, na minha opinião, artigo com relação à Constituição Federal, mas a gente precisa sempre lembrar, né, o contexto em que ela foi feita, o que a gente espera enquanto nação, enquanto uma nação democrática. Então, obviamente, vai ter alguns artigos que eles vão ser mais complicados, né? Porque eles vão falar de algumas temáticas que não são tão próximas do nosso dia a dia. Então, a gente vai precisar, às vezes, relembrar certos artigos durante o nosso estudo, mas tem artigos que eles são quase que óbvios, né? E a gente vai passar por todos esses artigos, comentando cada um. E o preâmbulo, ele serve, então, para fazer um arranjo geral, né? Um resumão do que a gente vai ver logo em seguida. Então, a partir de agora, a gente já segue para o estudo dos artigos. A gente começa no título 1, que é chamado dos princípios fundamentais, e o primeiro artigo. Artigo 1. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Como eu disse anteriormente, a gente vai ler todos os artigos e a gente vai comentar sobre eles. Então, depois que a gente finaliza a leitura do artigo, eu vou trazer para vocês os pontos-chave do artigo, que significa termos que a gente tem que prestar atenção, conceitos que a gente vai precisar discutir e também eu incluí aqui algumas formas da gente memorizar algumas partes dos conceitos ou, né, do próprio texto, porque são elementos que acabam sendo pedidos para a gente lembrar na hora do concurso. Então, com relação ao artigo 1,
Logo no início do texto, a gente tem alguns termos que são fundamentais a gente prestar atenção. Primeiro é com relação à união indissolúvel. Ou seja, nós temos os estados e municípios e o Distrito Federal formando a República Federativa do Brasil. Então, esses três elementos são elementos que vão trabalhar em conjunto, obviamente, vão ter uma certa autonomia, porém, a gente não vai ter o desgarramento de nenhum desses elementos. Então, em nenhum momento o município pode falar que ele vai simplesmente se virar sozinho, pode se destacar do Brasil, né? Querer formar outro tipo de instituição que ele não é. Então, essa união indissolúvel é uma união que a gente vai considerar como uma união fixa, e essa união é fundamental para ter a integridade territorial e, consequentemente, a soberania nacional. Então, só para reforçar mais uma vez, o Brasil é uma federação, porém, os estados, municípios e o Distrito Federal têm a sua autonomia, mas a nossa Constituição proíbe qualquer tentativa de independência ou fragmentação. Exemplificando mais uma vez, digamos que um estado, São Paulo, Rio Grande do Sul, ele quisesse declarar independência. Isso é considerado ilegal e inconstitucional. E mais um contexto histórico com relação a essa união indissolúvel. É importante a gente lembrar da Revolução Farroupilha, que foi de 1835 a 1845, também foi conhecida como Guerra dos Farrapos. De uma forma muito resumida, essa revolução teve características de rebelião separatista e, inclusive, durante 10 anos, a gente teve uma república formada, a República Rio-Grandense, que teve um governo paralelo, né? Então, o Império acabou não tendo controle durante esse período, e esse movimento poderia ter gerado um risco de efeito dominó. Então, se outros lugares do Brasil seguissem esse movimento, a gente poderia, ter uma quebra aí da nossa unidade e a formação de diversas províncias querendo, o seu próprio governo. O que acabou acontecendo? O movimento ele não teve o reconhecimento internacional, então nenhum país apoiou essa independência do Rio Grande do Sul. A força militar do Império era superior à força dos rebeldes e, internamente, nem todos do Rio Grande do Sul acabaram apoiando essa separação. Então, após 10 anos, essa tentativa, de separação, ela acabou findando. Então, hoje a gente tem a união indissolúvel. Nenhum estado, município ou região pode se separar legalmente. A gente já teve no Brasil, então, movimentos separatistas, isso é importante lembrar, até mesmo para alguma questão de concurso que ela está mais elaborada, e também, às vezes, para a gente acabar utilizando essas informações adicionais para fazer alguma resposta na discursiva. Continuando aqui, é importante novamente lembrar que a gente fala de um Estado democrático de direito e a gente tem 5 fundamentos principais, que é, lembrando de novo, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. A gente encontra por aí algumas formas da gente lembrar isso na hora do concurso, Uma das formas é pegar só as primeiras letras de cada um desses fundamentos e a gente faz uma colinha ali. Então, aqui tem algumas ideias para vocês, A SOCID VAPLU, que ajuda a lembrar, inclusive, a ordem, soberania, cidadania, dignidade, valores e pluralismo. Também tem gente
que utiliza vassocide plu, que seria mais fácil de lembrar. Lembrando que no concurso, de uma forma geral, não é muito comum solicitar a ordem em que fundamentos, objetivos aparecem no texto, tá? Então, decorar a ordem para isso, talvez cair no concurso, isso não é comum de acontecer. Também as pessoas utilizam um texto maior só porque ele é mais fácil, às vezes, de você decorar. Então, vamos socar o cidadão Didi no plu. Que aí o vamos, o VA de valorizar, socar, o só de soberania, o cidadão, si de cidadania, Didi de dignidade, no plu, o plu seria de pluralismo. Também tem socou o cidadão Didi no vaplu. Então aqui tem algumas formas, né, para quem tem uma certa dificuldade ou acha que na hora do concurso vai talvez esquecer algum fundamento. E lá no nosso parágrafo único, a gente também tem mais uma informação fundamental que recorrentemente acaba caindo nos concursos. O texto lá fala sobre como que a gente exerce, né, a parte da soberania popular, ou seja, todo o poder emana do povo que o exerce. Então, como é que o povo pode exercer, né, esse poder? A gente pode exercer tanto diretamente quanto indiretamente. Então, a gente faz isso de forma indireta quando a gente escolhe um representante. Então, a gente elege alguém para fazer isso no nosso lugar. Ou quando a gente ativamente tem uma escolha nas atividades, nos processos. Então, indiretamente é quando a gente elege alguém e diretamente é quando a gente participa de plebiscito, referendo e iniciativa popular, tá? Nos concursos é muito comum alguns textos passarem a ideia errônea, para a gente identificar, né, se está certo ou se está errado, passa a ideia errônea que a gente só pode fazer um tipo, né, de exercício do poder, ou direto ou indireto, tá? Então é importante a gente lembrar que a gente tem a possibilidade de exercer o nosso poder tanto de uma forma direta quanto de uma forma indireta. O artigo 2, ele é bem curtinho. Artigo 2. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Com relação aos pontos chaves do artigo 2, lembrar então que a União tem 3 poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário. E que esses poderes eles são independentes e harmônicos entre si. Os concursos públicos, especialmente nas questões que pede para a gente assinalar o que está errado ou ver se aquela afirmativa está correta ou não, costuma normalmente fazer o seguinte: em vez de falar que os poderes eles são independentes, fala que eles são dependentes e já está errado, tá? E eles também podem falar, em vez de os poderes serem harmônicos entre si, pode falar que eles são conflituosos, que eles são opostos. Então é importante lembrar, são 3 poderes, o Legislativo, Executivo e Judiciário, eles são harmônicos entre si, então eles trabalham juntos, eles conversam, eles colaboram, mas eles também são independentes. Então o Legislativo tem o seu trabalho, o seu limite, o Executivo também e o Judiciário também. O artigo 3, ele fala: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. É importante não confundir o seguinte: o artigo 1, que fala de soberania, cidadania, ele fala dos fundamentos.
Aqui a gente fala de objetivos. Lembrando que toda vez que a gente escreve um objetivo, a gente utiliza um verbo. Então, isso já é uma forma da gente lembrar que os objetivos fundamentais são verbos. Tá? E existe também um macetezinho que as pessoas usam, que é a frase com garra, erra pouco. E da mesma forma, como a gente viu o macete lá do artigo 1, esse início, né, de cada palavra ajuda a gente a lembrar o que está escrito nos fundamentos. Então, com garra, erra pouco. Com vem de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garra, garantir o desenvolvimento nacional. Erra, de erradicar. E o pouco, o P, lembra a gente de promover o bem-estar de todos. É importante observar que todos esses objetivos são objetivos positivos, são objetivos de uma nação que é democrática, que olha para o povo, pensa tanto em desenvolvimento da nação e pensa nos pontos críticos para isso, a pobreza, a marginalização, né, cuidar para não existir mais o preconceito, para a sociedade ela ser livre. Então lembrem que objetivo começa com verbo e os verbos estão relacionados ao que a gente quer para uma nação que ela é democrática. E o último artigo que a gente vai ver agora, que é o artigo 4, fala o seguinte: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Aqui a gente também tem um parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. O artigo 4 traz para a gente princípios que estão relacionados à sua relação internacional. São 10 princípios, é um pouco maior, né, para a gente conseguir decorar, mas também a gente tem uma frase que ajuda a decorar, que é: conde preso não reina, coopera igual. Então, com vem de concessão de asilo político, D de defesa da paz, pre de prevalência dos direitos humanos, só de solução pacífica dos conflitos, não de não intervenção, re de repúdio ao terrorismo e ao racismo, in de independência nacional, a de autodeterminação dos povos, coopera de cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e igual de igualdade entre os estados. Observem que todos esses princípios, eles falam da perspectiva de como que o Brasil lida ou trata ou percebe o meio internacional. Então, com relação à guerra, a conflito, o Brasil ele vai pela linha da paz, ele vai pela linha da solução pacífica dos conflitos. Então, é só lembrar que o Brasil não é um lugar onde a gente tem uma característica de guerra, né? A gente vai pelo caminho da conversa, o caminho diplomático, e durante anos o Brasil ele foi reconhecido pela sua linha diplomática. A gente também não impõe nada, né, para os outros países, então a gente trata muito da independência nacional nossa, então a gente quer resolver as coisas da forma como a gente percebe elas e da forma como a gente lida nacionalmente com elas, sem intervenção. A gente, por causa disso, não procura intervir em nenhum outro país e a gente respeita como os povos se determinam. E por essas características, a gente é positivamente a favor de asilo político. Então, o que é o asilo político? É um mecanismo de proteção internacional, quando a gente oferece abrigo e proteção para um indivíduo que está sendo perseguido em outro lugar do mundo, né, em outro país,
por motivos políticos, ideológicos ou que vão atingir o direito humano, né, daquela pessoa ou do que ele defende. Então, a gente, né, reconhece esse direito em tratados internacionais e também, novamente, pela nossa tradição diplomática. Mas, só um ponto adicional, o asilo político ele não é um direito constitucional, porque ele não está regulamentado na Constituição Federal, tá? Ele vai aparecer no Estatuto do Estrangeiro. Então, apesar de ele não ser um direito constitucional, a gente concede e acredita nele a partir dos princípios humanitários e na própria tradição que a gente tem desse acolhimento. E, finalmente, para a gente falar o que está escrito no parágrafo único, esse parágrafo único traz para a gente a ideia da Comunidade Latino-Americana de Nações. Então, o que o Brasil entende com relação a isso? Primeiro, a gente precisa entender o conceito que agora ele está sendo mais utilizado, que é o conceito de Sul Global. O que é o Sul Global? Ele se refere aos países em desenvolvimento, localizados principalmente no hemisfério sul, que compartilham de histórias semelhantes, especialmente de colonização, exploração e os desafios socioeconômicos. O Brasil, então, ele entende que ele precisa ter uma conexão maior, não só aqui para a nossa região, para a parte latina, mas também com outros países que formam ali essa grande parte do hemisfério sul, que tem as mesmas características que o Brasil tem ou teve, né? Hoje a gente não é considerado tanto um país subdesenvolvido, mas a gente está num processo ainda de desenvolvimento. Muito em parte da exploração que a gente viveu, né? Um domínio internacional, uma tentativa de supressão do nosso progresso. Isso acontece, né, politicamente. Então a gente tem dois exemplos aqui de como que o Brasil procura fazer essa relação ser mais forte com esses países. Para a parte aqui da comunidade latino-americana, a gente tem um exemplo do Mercosul, né, que é um exemplo clássico, que é o bloco econômico que vai incluir o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, com o objetivo de promover a integração regional, né, aumentar a parte econômica, aumentar a colaboração que acontece, né, dentro e entre esses países. E na forma do hemisfério sul, a gente tem o BRICS como exemplo. Né? E a gente agora, atualmente, a gente está falando cada vez mais do BRICS como uma potência. Então, o que é o BRICS? É um grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que representa uma aliança entre os países emergentes do Sul global. Então, é importante observar que na nossa Constituição Federal, a gente tem, né, especialmente para a comunidade latino-americana, a informação de que é constitucional aumentar essa relação com a nossa própria comunidade. E lembrando que a gente não está fazendo só com a comunidade latino-americana, mas a gente também está hoje estendendo para os países semelhantes, né? Os países do hemisfério sul. Então é importante a gente ter esse conceito do sul global para a gente também, né, conseguir responder algumas perguntas em concursos que podem acabar utilizando esse termo e também, né, em algumas respostas, especialmente na parte discursiva, para falar do contexto político, dessas relações internacionais que a gente vive enquanto nação. Então, a gente termina por aqui o título 1 com o artigo 1 ao 4 e a gente continua na próxima aula. Bons estudos e até a próxima!